Fala, gente boa, tudo bem ou não? Seguinte, eu queria te perguntar como é que ficou a história das brusinhas da China, das compras internacionais. Sim, porque no ano passado a regra mudou, né? E muita gente falou que as compras iam despencar. Será que despencaram mesmo? Já dá para saber, você vai saber nesse vídeo aqui. Vou te contar mais, vou te contar uma história absurda do meio da investigação da falsificação de carteira de vacinação lá do Bolsonaro. Não foi só ele que falsificou o cartão de vacinação. Outras pessoas pegaram carona no esqueminha que foi montado pelo Mauro Cid. E aí tem uma filha que pediu, pelo amor de Deus, para o pai não fazer a carteira dela falsa, porque ela ia tomar vacina. Olha a que ponto que chegou o negócio. Você vai entender essa história nesse vídeo também. E mais, você vai saber também que teve consequência aquela história de importunação sexual lá em Fortaleza, no Ceará, onde um homem incomodou uma mulher, foi identificado e já sofreu as consequências. Esse caso ficou famoso, viralizou nas redes aí, mas você vai saber aqui o que aconteceu no fim das contas. Vem comigo para você entender detalhadamente alguns destaques do noticiário. Vamos nessa. Eu sou Ricardo Mello, o explicador geral da República, e estou aqui para tentar simplificar ao máximo o noticiário político desse Brasilzão afora. Vamos que vamos. E ó, se quiser, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha esse conteúdo com os amigos e, se puder e quiser, participe também do financiamento coletivo. Você pode clicar aqui no botãozinho de Seja Membro ou participar com essa chave aqui, com qualquer quantia, que o que vale mesmo é o gesto. Vamos nessa? Então vamos lá. Seguinte, primeira pergunta, como é que ficaram as comprinhas da China? Porque no ano passado o Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, mudou as regras de pagamento de imposto das compras que são feitas na China. Antigamente o pessoal comprava as coisas e não pagava imposto nenhum e vinha de tudo quanto é jeito, concorrendo com a indústria nacional e gerando desemprego na indústria brasileira. Agora foi criado o Remessa Conforme, que é um programa que as empresas que vendem para os brasileiros precisam se cadastrar e só com elas estando cadastradas as pessoas podem fazer compras de até US$ 50 sem pagar imposto nenhum de importação. 0% de imposto de importação. Claro que ainda tem o imposto estadual, esse ninguém escapa, 17%. Só que só de ficar livre do imposto de importação, que é de 60%, já é um baita negócio. De qualquer maneira, tem gente que compra produtos acima de US$ 50 e tem que pagar o imposto. Como a fiscalização se apertou, então aí você vai ver que tem uma mudança drástica nos números e vai perceber que, na verdade, não caiu, não despencou como era a previsão de muita gente, muito pelo contrário. Dá só uma olhada nessa notícia aqui. Consumidores brasileiros gastaram 6,4 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2023. O governo zerou o imposto para envios abaixo de US$ 50. Já era zerado, na verdade, o que ele fez foi criar o Remessa Conforme, como eu expliquei. O que isso aqui representa? Mudando para essa outra notícia da CNN, gastos de brasileiros em sites internacionais sobem mais que o dobro em 2023. Exatamente, mais que o dobro. Em 2022, os brasileiros, está aqui, ó, gastaram 2 bilhões 570 milhões de reais em 178 milhões de compras. Esse ano passado, 2023, os consumidores brasileiros desembolsaram 6,42 bilhões em 210 milhões de encomendas e e-commerce estrangeiros. O que isso significa? Significa que se comprou mais que o dobro em termos de valor, não foram mais que o dobro das compras, você vê, subiu de 178 para 210, o número de compras individuais, mas o valor das compras aumentou. Então as pessoas começaram a comprar coisas um pouco mais caras, mais um sinal, mais um reflexo aí da recuperação, da melhora da economia brasileira. O número de registros de importação também aumentou mais de 1.500%, o número de documentos mesmo que foram emitidos para envio de produtos lá de fora aqui para dentro. Então, na verdade, o que você tem? Uma regularização, um negócio está passando por dentro da Receita Federal, ela está conseguindo compreender esse formato. Ah, mas será que ainda vai subir o imposto? Olha, é possível que sim, o Haddad está falando em
está fazendo estudos que podem fazer com que o imposto não seja mais completamente zerado, tenha uma alíquota menor, mas tem alguma coisa. Mas isso ainda está em estudo, isso não tem nada confirmado. Quem está falando isso hoje são os analistas econômicos, o governo mesmo não se manifestou. Até agora não disse se vai ou não vai taxar. O Haddad fala que estuda essa taxação, mas não sabe quando e como vai acontecer. Pelo clima político, é ano de eleição, certamente não vai acontecer esse ano. Não vai ter taxação agora. Eu acho muito difícil que o governo encare essa, ainda mais nesse momento que está em baixa na popularidade, né? E ó, tem mais notícia. Olha esse aqui que absurdo. Vou tomar vacina. Não falsifica, por favor. Pede filha a investigado por fraude em cartão de vacina, que responde: você é muito corajosa. Essa situação é um absurdo, porque é o seguinte, essa pessoa aí que a filha pediu para ele não fazer o cartão de vacinação é o João Carlos de Souza Brecha, que é ex-secretário de governo de Duque de Caxias, uma cidade que fica na Baixada Fluminense. Esse cara era o responsável por executar a inserção das informações no cadastro do SUS. Então, o esquema começava lá na Presidência da República, como você vai entender agora, e de lá vinha descendo até chegar nesse cara que é quem fazia a inserção dos dados falsos no Ministério da Saúde, no cadastro do SUS. Como que isso rolava? Como que isso acontecia? Esse aqui é o sujeito, é o rapaz que era o secretário e que agora também foi denunciado pela polícia, foi indiciado pela polícia nesse inquérito que envolveu 17 pessoas, entre elas o Jair Bolsonaro e também o Mauro Cid. O secretário conversava com esse homem aqui, que é o Ailton Barros. O Ailton Barros é um ex-militar do Exército, que foi expulso do Exército. Ele é o famoso morto-vivo, aquele que a esposa recebe a pensão como se ele tivesse morto, mas na verdade ele foi expulso do Exército, por uma dessas aberrações das leis e dos códigos militares que a gente tem no Brasil. Pois bem, ele é muito próximo do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, e era meio que um faz-tudo lá no Rio de Janeiro. O Ailton Barros, conversava com o Mauro Cid, que é quem pedia os cartões de vacinação falso. Então, o Ailton Barros tinha contato direto lá com o secretário, com esse aqui. Então, ele pedia, olha, faz o cartão no nome do fulano de tal aí. Ele ia lá e fazia. Ele ia lá e inseria os dados a pedido do Ailton Barros. E quem pedia para o Ailton Barros era o Mauro Cid, que vem a ser o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro durante todo o mandato dele. A pessoa mais próxima do Jair Bolsonaro era o Mauro Cid. Então, você vê que é absurdo, né? A menina disse para o pai que ia tomar a vacina, ia tomar a segunda dose, e que não era para ele falsificar o cartão dela, porque ela sabia que ele ficava fazendo essas coisas para outras pessoas. E ele ainda teve a coragem de dizer para ela, olha, você é muito corajosa. Por aí você vê a ignorância dessas pessoas que realmente acreditavam nas fake news de que a vacina possa fazer mal. É um absurdo isso, mas realmente existia e essa gente estava ocupando cargos de poder, acredite se quiser. Pois bem, e antes de mudar de assunto, isso pode render mais ainda para o Bolsonaro e para as pessoas que viajaram com ele para os Estados Unidos. A polícia espera Estados Unidos para decidir se incrimina Bolsonaro e aliados por uso de certificados falsos, porque uma coisa é o crime de ter mandado fazer, outra coisa é ter usado, é outro crime. E aí eles querem saber, eles pediram informações para as autoridades americanas para saber se o Bolsonaro usou o cartão de vacinação, se a filha dele usou, ou se os assessores usaram na entrada dos Estados Unidos. Porque quando eles viajaram para lá, ele era chefe de Estado. Em tese, nem iam exigir dele que ele apresentasse um cartão de vacinação. Mas outras pessoas que estavam com ele não tinham essa mesma prerrogativa, tinham que apresentar sim o cartão de vacinação. Então eles querem saber se foi apresentado nessa viagem, porque se foi apresentado é mais um crime que eles vão responder. A polícia altera o indiciamento e acrescenta mais um crime, que é o uso de documento falso, que é o uso dos certificados falsos de vacinação, que eles podem ter feito nos Estados Unidos. Então isso complicaria ainda um pouco mais a situação deles. Agora vamos mudar de assunto. Agora sim, essa história aqui, ó, o sentimento é de nojo, diz mulher apalpada em elevador no Ceará. Esse aqui é o importunador, o nome dele é Israel Leal Bandeira Neto. O que esse cara faz? É um agente de investimentos, um corretor de investimentos,
Aqui no vídeo dá para ver o que acontece claramente. Ó, a mulher sai do elevador e ele vai lá e a importuna. Deu para ver claramente o que ele fez, aí não preciso descrever aqui. Né? Depois ele corre, fecha a porta do elevador para ela não voltar e depois sai correndo para o carro feito um idiota, né? Como se não tivesse câmera de segurança para registrar tudo, como se ele não tivesse sido identificado na entrada do prédio e como se não tivesse sido super fácil saber quem é o sujeito. E aí é claro que aconteceu alguma coisa com o sujeito, né? Não ia passar batida essa história. E aí o que aconteceu com ele? Empresa afasta homem que assediou nutricionista no elevador no Ceará. Exatamente. Ele é sócio de uma empresa de investimentos, que é ligada a uma grande outra empresa de investimentos. E aí ele foi afastado de imediato e em definitivo, segundo a própria empresa afirmou nas redes sociais. Ela publicou uma nota nas redes sociais. E ela ainda fez isso dizendo que ele era um agente autônomo de investimentos e que a partir de agora está fora da empresa. A empresa também disse que repudia qualquer ato de importunação, etc. e tal, e se desculpou com as pessoas em nome do funcionário, que foi demitido, que perdeu o emprego. Vamos até voltar a cara dele aqui. Esse aqui, Israel Leal Bandeira Neto, é um sujeito casado, é um sujeito pai de uma menina e é um sujeito que se diz religioso nas redes sociais. Esse é o perfil do cidadão de bem típico que faz esse tipo de atitude escrota, grosseira, idiota, criminosa, né? E aí se deu mal, terminou agora sem emprego e vai ter que bastante ruim com a ficha suja no mercado de trabalho, né? Vai ser difícil arrumar outro trabalho tão cedo e aí vai pagar o preço porque ela vai denunciar ele também pedindo uma indenização pela importunação sexual. Ela não vai deixar barato não. Além dela ter corrido na hora pedido socorro, feito um boletim de ocorrência, ela também vai entrar com processo na esfera civil para pedir uma indenização pela importunação dele. Tomara que seja condenado a pagar uma bela grana para aprender uma lição de uma vez por todas, porque é meio absurdo. Nenhuma criança de 5 anos teria uma atitude tão idiota como essa que ele teve e criminosa como essa atitude que ele teve e vai pagar por isso agora. Dançou, meu filho, dançou e muito bem merecido. É isso, gente. Eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com outro vídeo aí. E ó, não se esqueçam, você pode ser de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Você é bem-vindo aqui. Só não seja fanático, não seja torcedor de político, porque esses são os mais manipulados. Não seja um deles. Um abração para você e tchau.